dias aqui de Esdras, nos dias aqui de Zorobabel, no dia de Neemias. E essa palavra, ela é tão poderosa, a qual eu estava meditando nela e observando tantos homens de Deus que ali passaram nessa peleja na Babilônia, foram levados cativos, mas muitos deles, eles não arredaram o pé em servir ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu estava observando ali no livro de Daniel, no capítulo 9, a Bíblia diz que Daniel, ele, meditando nessa palavra, então ele se coloca como homem espiritual que ele era, ele jejuando, ele orando, e ele se abstinha ali dos manjares daquele lugar. A Bíblia diz que ele então atentou para que a palavra estava escrita, a qual o Senhor dizendo que os dias estavam se findando, aqueles 70 anos do cativeiro. A Bíblia diz que Daniel, ele ficou atento, e eu creio que ele ficou jubiloso, ele ficou muito alegre em saber aquilo a qual vinha sobre ele, e a revelação daquela palavra que os profetas tinham sido usados para trazer, para que naqueles dias ele pudesse colocar os olhos e ter a certeza que ele estava debaixo de promessa, que o povo seria ali liberto pelo poder do Todo-Poderoso, guarda de Israel. A Bíblia diz que então naquele jejum, ele buscando de Deus, e fala ali mais à frente, no mesmo capítulo 9, de 70 semanas, a qual sobreviria sobre o povo de Israel num dia futuro. Isso trazendo alusão de 70 vezes 7, a qual se transformaria de 490 anos, a qual o próprio Cristo chegaria em Israel, e então seria uma nova libertação, um novo conhecimento do Deus que desceria do céu e estaria naquele lugar. Mas o interessante é que no capítulo 10, a Bíblia diz que no primeiro ano do rei Ciro, ali também estava Daniel, na mesma posição a qual o próprio Deus tinha colocado ele. Então ele levanta um jejum de 21 dias, orando ao Senhor, buscando uma resposta vindo do trono do Senhor, para que viesse sobre ele, para trazer entendimento, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo naqueles dias. Mas a Bíblia diz que Daniel, chegando diante de um rio, ele ouviu uma grande voz, mas não era uma voz comum, era uma voz poderosa. Um anjo do Senhor desceu naquele lugar. Somente Daniel podia ver aquele anjo, mas as demais pessoas que estavam com ele até ouviram, mas correram com muito medo, porque não entendiam o que estava acontecendo, porque coisas espirituais só homens espirituais podem entender. A Bíblia diz que o poder foi tão grande que Daniel, ele caiu de joelhos, aleluia, porque aonde a presença de Deus está, o poder dele desce no lugar. Nós podemos sentir, nós podemos ali ser tocados por este poder. Mesmo nós sendo espirituais, muitas das vezes nós não podemos sentir tamanho poder chegando no lugar como está aqui neste altar nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o anjo tocou em Daniel para que ele recobrisse ali então as forças dele, e o anjo começa a conversar com Daniel, dizendo para ele que as orações dele até chegou diante do trono do Senhor no primeiro dia. Mas a Bíblia diz que o anjo confessa a ele, dizendo que um príncipe da Pérsia tinha nas regiões celestiais tentado barrar, para impedir que ele estivesse ali descendo para trazer a resposta a Daniel. Mas o Senhor, na diligência, mandou outro anjo. Aleluia. Às vezes nós pensamos que a nossa resposta está demorando a chegar.
Assim como Deus ali usou a vida da